Pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a criar um sistema de delivery em WordPress com confirmação via WhatsApp. Seja para você que já tem uma hamburgueria ou um serviço online que necessita desse tipo de delivery, ou para você que quer criar um negócio online, aprender a criar um sistema de delivery e revender esse sistema e cobrar uma mensalidade. Dá para você ganhar bastante dinheiro com esse serviço. Veja que ele se adapta perfeitamente para celular, onde os usuários podem pedir facilmente os seus pedidos. Basta escolher o pedido. Dentro do pedido você pode colocar vários complementos e o usuário pode ir adicionando ao carrinho. No final, ele faz o fechamento do pedido e automaticamente envia para o seu WhatsApp. É muito legal e funciona perfeitamente bem. E nesse vídeo de hoje vocês vão aprender a criar esse sistema em WordPress. Vou fechar esse navegador e eu já estou logado no painel do WordPress, onde a gente vai fazer todo o processo de configuração do sistema de delivery. Se você é um usuário menos experiente e ainda não tem uma hospedagem e o WordPress instalado, fique tranquilo que na descrição do vídeo e no primeiro comentário eu vou deixar um link para um outro vídeo meu, onde ensina passo a passo como contratar uma hospedagem e como instalar o WordPress. Partindo do princípio que você já tem o WordPress instalado, vamos para o tutorial. O primeiro procedimento que a gente precisa fazer é instalar o plugin responsável para a gente criar o delivery. Lembrando que eu também vou deixar o link do plugin na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Se você já tiver baixado o plugin, basta fazer a instalação. Para instalar, você vem aqui em plugins, passa o mouse, adicionar novo, enviar plugin, escolher arquivo e localiza o arquivo onde você baixou o plugin. Vou clicar aqui em escolher arquivo. Já localizei o arquivo do plugin, clico em cima do plugin, abrir e instalar agora. Acabou de instalar, clique em ativar plugin. Vou voltar aqui para o painel do WordPress. Perceba que o WordPress criou esse menu aqui na parte esquerda com o nome My Delivery. Ele é o plugin responsável para a gente fazer todas as configurações do nosso delivery. Passo o mouse aqui em My Delivery e a gente vai fazer as primeiras configurações. Vem aqui em configurações. Ele é um plugin bem simples de configurar, basta você seguir o tutorial passo a passo e você vai conseguir criar o seu delivery. Aqui em nome da empresa vai ser o nome do seu delivery, o nome da sua hamburgueria, açaiteria, lanchonete, enfim, aqui é o nome do teu negócio. Vou colocar um nome qualquer aqui. Aqui vai ser o WhatsApp, onde você vai receber os pedidos quando um usuário acessar o seu delivery e fazer o pedido do produto. Lembrando que você deve inserir o WhatsApp dessa forma, você coloca 55, o DDD e o número do seu telefone, do seu WhatsApp. Você escolhe o país, vou escolher aqui o Brasil. Aqui em modo de operação você pode deixar disponível somente para entrega, ou a opção do usuário retirar na loja, ou de cardápio digital. Eu vou utilizar somente entrega, porque a ideia desse vídeo é a gente criar justamente um delivery, onde o usuário vai fazer o pedido e você faz a entrega do pedido. Vai de acordo com sua necessidade. Aqui em categorias do menu vai ser o tipo de produto que você vai vender. Por exemplo, hambúrguer, açaí, refrigerantes ou bebidas, carnes, enfim. É as categorias dos produtos que você vai vender. Cada produto você adiciona a uma categoria. Para a gente começar, eu vou colocar somente uma categoria. Eu vou colocar a categoria hambúrguer. Lembrando que essas categorias devem ser separadas por vírgula, caso você tenha mais de uma categoria. Colocou a categoria aqui, você pode clicar em salvar alterações. Agora a gente vem aqui no menu entrega e vamos fazer a configuração dessa aba. Aqui em tempo estimado de entrega, você pode colocar uma mensagem para quando o usuário finalizar o pedido, ele ter ideia de quanto tempo vai demorar a entrega do produto dele, é opcional. Aqui em modo do preço de entrega, você pode selecionar algumas configurações. Pode ser preço fixo limitado por faixa de CEP, preço fixo limitado por bairro, preço fixo por faixa de CEP e preço por bairro e preço por distância em breve. O plugin ainda não tem essa configuração. Eu gosto de utilizar essa opção aqui, preço por bairro. Assim eu consigo colocar quantos bairros eu quiser e colocar um preço se é gratuito ou se eu vou cobrar para a entrega daquele bairro. Quando o bairro for mais distante, se você achar que é necessário fazer uma cobrança, quando o usuário selecionar aquele bairro, automaticamente vai ser adicionado aquele preço para entrega. Vou colocar um nome de bairro aqui genérico só para a gente utilizar no tutorial. Vou colocar que essa entrega é gratuita, então coloco o preço aqui 0. Se eu quiser adicionar mais bairro, basta clicar aqui em adicionar mais e colocar o preço, caso tenha um preço adicional para aquele determinado bairro. E quando o usuário estiver finalizando a compra, ele vai escolher no endereço o bairro e caso aquele bairro tenha um preço adicional, automaticamente vai adicionar ao pedido aquele valor. Aqui em horário de delivery, são os dias da semana e os horários na qual o seu delivery vai funcionar. Então, se funciona de segunda a domingo, você deve configurar todos os horários. Se você deixar algum desses horários aqui em branco, nesse dia, se um usuário tentar fazer o pedido,
ele não vai conseguir fazer o pedido porque vai dizer que não está funcionando. Então você deve configurar somente os dias na qual o seu delivery vai funcionar. Vou colocar aqui que o meu delivery funciona na segunda-feira. Clico aqui nesse ícone e coloco o horário. Vou colocar aqui que a gente entrega a partir das 9 e termina às 23 horas. Lembre-se que você deve preencher somente os dias na qual o seu estabelecimento funciona. Vou preencher somente a segunda-feira aqui, só a fins de demonstração. Vou clicar em salvar alterações. A gente já configurou a aba Empresa, Entrega e agora vou aqui em Pedidos. Se você deseja colocar um preço mínimo para que os usuários consigam finalizar o pedido, você pode colocar aqui, por exemplo, o seu delivery só vai aceitar pedidos a partir de R$20. Se o usuário colocar um produto na qual não dê R$20, ele não vai conseguir fazer o pedido. Então você define isso aqui caso você queira. Vou deixar zerado aqui porque eu não quero. E habilita essa opção, porque assim que o usuário finaliza o pedido, ele é redirecionado para o WhatsApp para fazer a solicitação do pedido. Então deixa habilitada essa opção. Fez isso, clique em salvar alterações. Vou vir aqui na guia Pagamento. Aqui em Moeda você vai clicar em Selecione e escolhe o Real Brasileiro. Essa opção aqui. Se no seu delivery você recebe pagamento em dinheiro, então você clica nessa opção e coloca sim, minha loja recebe pagamento em dinheiro. E aqui são os métodos de pagamento que o usuário tem a opção de escolher na hora de finalizar o pedido. Então você pode colocar, por exemplo, cartão de crédito, separado por vírgula, você pode colocar Pix na entrega ou qualquer outro método de pagamento que você receba, sempre separado por vírgula, caso seja mais de um. Configurou assim, clique em salvar alterações. Vou clicar aqui em impressão, aqui a gente não mexe em nada. Aqui em estilo é a cor padrão do plugin, você pode tirar, vem vermelho e preto, você pode colocar a cor que tem mais a ver com o teu negócio, isso vai de cada um. Fez a alteração aqui, clique em salvar. Clique aqui agora em avançado. Aqui em página de acompanhamento do pedido, a gente vai fazer essa configuração posteriormente, porque a gente precisa criar uma página para isso, para que o dono do delivery possa ver na tela do computador, do celular, os pedidos que estão sendo feitos. Ele vai receber via WhatsApp, mas também ele pode acompanhar pelo sistema. É bem legal. Como eu não criei a página de pedidos ainda, eu vou deixar aqui em branco. Aqui em máscara do telefone, você pode clicar aqui e escolher dessa forma. Por exemplo, só 9 dígitos, assim o usuário não vai precisar colocar o DDD. Até porque um delivery, geralmente, ele só funciona localmente. Vou escolher essa opção aqui, de 9 dígitos. Eu gosto de remover a opção do CEP e clico aqui em salvar alterações. Para que a gente já deixe todas essas guias configuradas, eu vou criar uma página de pedidos para a gente fazer essa configuração aqui, que é página de acompanhamento de pedido. Basta eu vir aqui em páginas, passo o mouse, adicionar nova, vou abrir uma nova guia, vou clicar aqui nessa nova guia e vou colocar o nome pedidos. Vou clicar aqui em publicar, publicar novamente. Vou clicar aqui em editar com elemento. Vou fechar isso aqui também. Vou vir aqui na parte inferior esquerda, configurações, eu gosto de colocar assim, ó, layout da página, elemento canvas. E clico em atualizar. Vou voltar aqui na guia de configuração, vou atualizar aqui, vou vir novamente em avançado. Agora em página de acompanhamento eu vou clicar em selecione e vou escolher a página que eu acabei de criar, que foi a página pedidos. E vou clicar em salvar alterações. Agora vou vir aqui em shortcode, vou pegar esse shortcode aqui, que tem o nome pedidos. Vou vir aqui na nova guia que eu abri nessa página pedidos, vou atualizar para não dar nenhum bug. Vou clicar aqui, adicionar seção, vou colocar uma seção, vou clicar aqui dentro da seção e vou colocar um texto. Vou arrastar um texto aqui para cá. Vou clicar aqui em texto, vou remover esse texto aqui e vou colar aquele código que eu copiei. Esse código ele será responsável por mostrar o sistema de pedido do sistema de delivery. Daqui a pouquinho vocês vão entender melhor. Faz igual que vai dar muito bom. Clique aqui em atualizar. Vou fechar essa guia. Agora em página de entrega é o shortcode responsável por listar todos os produtos que você tem no seu delivery. Basta você copiar esse shortcode aqui e inserir em qualquer lugar do teu projeto, do teu delivery. Nesse exemplo aqui, eu vou utilizar o nosso delivery na página principal. Então basta você ir na página principal do seu site. Pode vir aqui, ó, todas as páginas. Home. Clica aqui em editar com elemento. Vai abrir essa página padrão do tema que eu instalei. Se você ainda não viu o vídeo de como contratar uma hospedagem e como instalar o WordPress, veja que você vai conseguir fazer essa instalação desse tema aqui. Agora eu vou remover todo esse visual aqui porque a gente vai utilizar somente o shortcode do delivery.
Vou remover isso aqui também, isso aqui também. Vou clicar em atualizar. Vou clicar aqui em configurações na parte inferior esquerda. Layout da página, eu vou colocar Elementor Canvas. Vou clicar em atualizar. Vou colocar uma seção aqui dentro de uma única coluna. Vou clicar aqui dentro. Vou colocar um texto aqui para dentro. Ó, vou arrastar o texto aqui para a seção, para a coluna. Vou clicar em texto e vou colocar aquele shortcode que a gente copiou anteriormente. E vou clicar em atualizar. Vou copiar o endereço do nosso projeto e vou abrir em outro navegador para a gente ver como é que está ficando. Veja que está praticamente tudo em branco, ainda não tem nada porque a gente não inseriu os pedidos, não colocou as categorias. A única categoria que a gente colocou foi de hambúrgueres. A ideia é que a gente deixe esse visual aqui que não tem nada com um visual parecido com esse aqui para que você tenha o seu delivery totalmente profissional. Então é isso, aqui ainda não tem nada, vamos fazer as configurações. Vou voltar no painel do WordPress, vou remover aqui em Admin, até Admin e dar um Enter. Voltei para o painel do WordPress, vou vir aqui em My Delivery, vou vir aqui em Produtos. É aqui onde a gente adiciona os produtos que o nosso delivery tem disponível. Vou clicar aqui em adicionar produto. Aqui você coloca o nome do produto. Eu já tenho uma colinha pronta aqui dos produtos que eu vou utilizar, então eu vou copiar aqui. Vou pegar esse nome aqui, que vai ser o nome de um hambúrguer. Vou colocar o nome aqui. Sim, mostrar o produto, você vai colocar sim. Aqui em imagem, você clica em selecionar e escolhe a imagem desse produto. Selecionar, enviar arquivo e localize essa imagem no seu computador. Já localizei a imagem, clique em abrir, selecionar. Aí aqui em categoria você vai escolher a categoria desse produto. Nesse caso eu só tenho um hambúrguer, tá vendo? Ó, vou escolher aqui hambúrguer, que é referente a hambúrguer. Você vai colocar o preço, vou colocar o preço desse produto. Escolhe essa opção, mostre o preço e aqui você coloca uma breve descrição. Vou copiar a descrição aqui que eu já tenho pronta. Coloca a descrição do seu produto aí. Se o seu produto que você está criando não tiver nenhum complemento, basta você clicar aqui em publicar. Agora, caso você queira colocar algum adicional e cobrar por esses adicional ou não, basta você vir aqui embaixo e colocar a opção de extras. Vou colocar aqui o nome extras. Caso você queira colocar um limite nessas opções, você pode colocar aqui. Por exemplo, digamos que você vai ter 10 complementos, mas você quer que só possa escolher somente 3. Aí você coloca aqui. Então, não importa quantos complementos você tenha, o usuário só vai conseguir selecionar 3. Isso funciona muito bem para quem tem açaiteria, por exemplo. Geralmente você tem lá 20 coberturas diferentes e são todas coberturas gratuitas. Então, você limita para que o usuário só possa colocar de 3 a 4 ou 5 coberturas gratuitas, mesmo que tenha 20 ou 30 coberturas para o usuário escolher, entendeu? É assim que funciona o limite. Eu não vou deixar limite aqui, só para fins de exemplo. Beleza, coloquei o nome do título, que vai ser os extras. Agora eu vou adicionar de fato os extras. Ele já vem com uma opção aqui. Vou colocar o nome do extra. Carne dupla, por exemplo. Se tiver um preço, esse extra você coloca aqui. E caso não tenha, aí você coloca o preço, mas coloca com 0, entendeu? Se você não for cobrar por esse extra, você coloca assim, 0. Mas caso tenha um valor, aí você coloca o preço desse extra, tá bom? E sempre nessa opção aqui, ó, sim, mostra a opção extra do produto. Vou clicar aqui em adicionar a opção para adicionar uma segunda opção do extra. Clico aqui em sim, mostre a opção extra do produto, queijo duplo, e vou colocar o preço desse extra também. Beleza, nesse produto aqui eu vou ter o produto principal e o usuário vai ter a opção de adicionar 2 extras, que é carne dupla, e eu vou cobrar R$2 por esse extra, e tem a opção de queijo duplo, que nesse exemplo eu estou cobrando R$2. Você pode ter quantas opções extras você quiser. Elas podem ser pagas ou gratuitas, você é quem define aqui. Caso você tenha mais algumas opções de extra e você queira que o usuário limite apenas algumas escolhas, aí você limita aqui, ó. Digamos que essa opção aqui tem 2 opções, eu quero que o usuário só possa escolher uma, então eu coloco aqui uma. Assim, o usuário só vai conseguir escolher uma dessas opções. Não faz sentido quando você cobra pelo extra. Agora, se for opções gratuitas e você quer fazer um limite disso, aí você coloca aqui em limite a quantidade que você quer limitar os usuários, beleza? Você pode também colocar se é obrigatório ou não. Fez a configuração do produto, dos extras do produto, você clica aqui, ó, em publicar. Ele acabou de publicar esse produto. Se eu vim aqui em produtos, veja que agora a gente tem um produto com o nome do produto aqui. Se eu vim aqui nesse outro navegador e atualizar, veja que esse produto vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Vou adicionar mais alguns outros produtos, até para você pegar o jeito de como fazer isso e para ficar mais bonito aqui visualmente, para a gente poder trabalhar no tutorial. Antes da gente fazer isso, perceba que o fundo está um pouco cinza. Eu gosto de deixar ele todo branco. Para a gente fazer isso, a gente vem aqui,
no painel do WordPress, vou abrir a página principal aqui em visitar site, vou abrir uma nova guia, vou clicar aqui em editar com elemento, vou vir aqui em configurações na parte inferior, vou vir aqui em estilo, vou clicar aqui em tipo de fundo, vou clicar aqui em cor e vou colocar branco. Eu gosto dessa forma aqui. E clico em atualizar. Beleza, eu vou fechar aqui. Se eu atualizar aqui agora, ó, veja que ficou com o fundo todo branco. Fica bem mais bonito. Mas isso vai da preferência de cada um. Vou voltar para o painel do WordPress e vamos adicionar mais alguns produtos. Vou clicar aqui em adicionar produto. Vou pegar aqui um produto da minha colinha. Vou colocar agora esse novo hambúrguer aqui chamado Honey. Nome do produto aqui. Categoria hambúrguer. Sim, mostrar o produto, seleciono a imagem do produto, vou escolher a imagem desse produto, enviar arquivos e localizar a imagem no meu computador. Já localizei a imagem, abrir, selecionar. E vamos fazer as próximas configurações. Vou colocar o preço do hambúrguer aqui. Escolha essa opção, mostre o preço, se eu quiser mostrar o preço. Vou colocar a descrição desse produto aqui, já tenho a minha colinha aqui pronta. E como eu mostrei anteriormente, você pode colocar extras para esses produtos. Vamos colocar só para você aprender como fazer. Vou colocar aqui o título, vou colocar o nome extras. Aí eu clico aqui dentro, ele já tem a opção de eu colocar o nome de um extra. Vou repetir o mesmo nome, só para você ver como que faz. Carne dupla. Vou colocar que esse extra custa R$2. Posso colocar uma descrição. Vou adicionar um outro extra. Clico aqui, adicionar opção. Clico aqui em selecione. Coloco aqui em sim, mostra essa opção do extra e coloco o nome do extra. Queijo duplo, vou cobrar R$2 por esse complemento, por esse extra. E caso eu queira adicionar mais opções, eu clico aqui, ó, adicionar extra do produto. Aí vai ter mais opções, caso você queira fazer isso. Mas na maioria dos casos, você só precisa adicionar um extra e dá para colocar todos os complementos que você vai ter, todos os extras. Beleza, eu coloquei 2 extras para esse produto. Se você quiser limitar, você coloca aqui. Se quiser que seja obrigatório, marque essa opção. Fez isso, basta clicar aqui em publicar. Assim que você publicar, se você vir aqui em produtos, veja que o segundo produto foi publicado. E se a gente voltar aqui, ó, e atualizar, veja que ele adicionou um segundo produto. Vou adicionar mais 2 hambúrguer aqui nessa categoria de hambúrguer, só para ficar mais completinho e mais redondo. Vou voltar no painel do WordPress, adicionar produto, nome do produto aqui, selecione a imagem, enviar arquivo, selecionar arquivo, peguei a imagem do produto, abrir, selecionar e vamos fazer as configurações igual a gente fez anterior. Vou colocar o preço do produto aqui, vou colocar uma descrição para esse produto, hambúrgueres, que a gente está adicionando hambúrgueres, extra eu não vou colocar nenhum porque você já sabe como fazer, vou clicar aqui em publicar. Vou voltar aqui em produtos, agora a gente tem 3 produtos. Vou adicionar só mais um produto na categoria de hambúrguer para ficar redondinho. Vou vir aqui na minha colinha, vou pegar o nome do hambúrguer, já copiei, vou vir aqui adicionar produto, nome do produto, imagem do produto, selecionar, enviar arquivo, selecionar arquivo, pegar a imagem do produto aqui, abrir, selecionar, categoria do produto, que é hambúrgueres, preço do produto, mostre o preço, vou colocar uma descrição aqui. E caso queira adicionar complementos, você já viu como fazer isso. Eu não quero fazer isso agora. Vou clicar aqui em publicar. Se a gente voltar aqui em produtos, agora a gente tem 4 produtos. E se a gente voltar aqui no nosso projeto e atualizar, veja que ele tem 4 produtos. Esses 4 produtos estão na categoria hambúrgueres. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente adiciona um produto com categorias diferentes. Vou voltar no painel do WordPress. Esse aqui é o menu do plugin. Aqui no menu do plugin a gente vem em configurações. E lembra que logo no início a gente criou uma categoria chamada hambúrgueres. Para a gente criar uma segunda categoria, basta colocar uma vírgula aqui, um espaço e colocar o nome dessa categoria. Vou colocar o nome bebidas. E vou clicar em salvar alterações. Agora eu vou adicionar um produto para essa categoria. Vou vir aqui em produtos, adicionar novo. Vou colocar o nome aqui Coca-Cola. Selecionar a imagem desse produto. Enviar arquivo, selecionar arquivo e localizar a imagem no meu computador. Peguei aqui a Coca-Cola, abri, selecionar. Aí aqui em categoria você não vai mais escolher hambúrguer, vai escolher a categoria a qual pertence esse produto, que no caso é bebidas. Vou colocar o preço desse produto.
Vou colocar uma descrição para esse produto e vou clicar aqui em publicar. Se a gente for no nosso projeto e atualizar, veja que ele criou um quinto produto na categoria bebidas. É assim que você vai montando o seu delivery. Você cria a categoria e adiciona o produto para aquela categoria, um ou mais produtos. Vou voltar no painel do WordPress e vamos adicionar mais uma categoria. Eu vou vir aqui em configurações, vou colocar uma categoria de cachorro-quentes, vou chamar ela de Dogs. E vou clicar em salvar alteração. Aí eu venho aqui em produtos, adicionar produto e coloco o nome do meu produto aqui. Vou colocar o nome do meu cachorro-quente, vou colocar uma imagem aqui para esse cachorro-quente, enviar arquivos, selecionar arquivos. Essa é a imagem do cachorro-quente, abrir, selecionar. Vou clicar aqui em categorias e colocar agora que ele é da categoria Dogs, que é de cachorro-quente. E vou colocar o preço para esse cachorro-quente. Deixo assim, mostro o preço e coloco uma descrição para esse produto. E caso eu queira adicionar complementos, eu venho aqui embaixo em extra do produto, vou colocar aqui, por exemplo, extras, clico aqui, coloco o primeiro extra aqui. Vou colocar que vai ter batata palha, o preço é 0, não vou cobrar. Vou adicionar uma segunda opção, vou colocar aqui que é visível, vou colocar aqui cebola caramelizada, o preço também é 0. Vou adicionar uma terceira opção de extra, coloco aqui em cima, mostra a opção e o nome do extra, carne dupla. Coloco aqui o preço, no caso desse 0 também. Nesse exemplo aqui, pessoal, se vocês quiserem ter quantos extras você quiser, mas que você queira limitar o usuário a escolher apenas um ou duas opções, isso funciona muito bem quando o extra é gratuito. Nesse exemplo aqui, esse cachorro-quente vai ter 3 extras, correto? Mas eu quero que ele tenha a opção de escolher gratuitamente somente um. Então eu coloco assim, ó, e ele não vai conseguir selecionar mais de um extra. Ele vai escolher um desses 3 extras, mas ele não vai conseguir selecionar 2, tá bom? Então é assim que você faz para limitar o usuário a escolher mais de um extra. Você define aqui em limite. Fez a configuração que você quer, clica aqui em publicar. Se a gente voltar aqui no projeto, ó, e atualizar, veja que ele criou aqui um novo produto na categoria Dogs. Com isso, você já aprendeu como criar as categorias e como adicionar os produtos na categoria, como adicionar extras para esse produto. Você pode cobrar por esses extras e deixar eles gratuitos caso você queira. E também você pode limitar a quantidade que o usuário escolha nos extras. Caso vocês queiram adicionar mais produtos, é da forma que vocês já viram fazer. Não tem nenhum segredo, é bem tranquilo e bem simples. Vou voltar no painel do WordPress, vou vir aqui em páginas, todas as páginas. E na página que a gente criou, chamada de pedidos, eu vou clicar aqui, ó, lado direito do mouse em ver e abrir uma nova guia. Essa página, pessoal, ela será a página para que quando um usuário faça um pedido de um produto, nessa página aqui, ela vai mostrar o pedido e você pode ir marcando esse pedido como pronto, aguardando, entregue e finalizado. Então, você é quem define isso aqui. Lembrando que o pedido também vai ser enviado pelo WhatsApp que você configurou lá na configuração do delivery. Para a gente ver funcionando em tempo real o que acontece quando um usuário faz um pedido, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou espelhar a tela do meu telefone em algum lugar aqui da tela e vou mostrar para vocês eu fazendo um pedido para que vocês vejam o que acontece em tempo real. Já estou aqui no projeto e vou fazer um pedido aqui desse hambúrguer. Vou escolher um extra, adicionar o carrinho, seus pedidos, próximo. Vou selecionar o bairro. Vou clicar aqui em próximo, método de pagamento, vou colocar Pix na entrega, próximo. Veja só, eu acabei de fazer o pedido aqui no delivery e veja, acabou de chegar o pedido aqui na tela. Então você, como administrador do sistema, vai ter acesso a essa página aqui, onde vai mostrar todos os pedidos. Então, além de você receber o pedido diretamente no seu WhatsApp, que você configurou, você vai receber aqui nessa tela, onde você pode clicar no pedido, ver todas as informações e alterando o status dele aqui, caso você queira. Você pode colocar como em entrega, você pode colocar como finalizado. Quando você clica em finalizado, o pedido some daqui, certo? Ele vai sumir quando você clica no pedido. Clicou em finalizado, ele sumiu. Aí, se você vir aqui no painel do WordPress e vir aqui em Delivery, em relatórios, ele vai mostrar os pedidos que foram feitos. Então, você vai conseguir ter uma média do faturamento de hoje, dos últimos 7 dias, dos 30 dias. Então, você vai conseguir fazer um acompanhamento de todo o faturamento do seu delivery. É bem legal. Vou voltar aqui para o painel do WordPress.
Vou voltar aqui no outro navegador. Perceba que nesse delivery a gente só tem as categorias, os produtos e um campo de busca. Está tudo em branco. Fica muito simples e muito fácil para o usuário fazer o pedido. Muita gente utiliza assim, mas tem como você deixar com um visual mais agradável caso você queira. Por exemplo, tem como deixar dessa forma aqui. Então, vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer essas alterações. Vou voltar aqui para o painel do WordPress. Vou vir na página principal do nosso delivery, todas as páginas. Vou vir aqui em Home, editar com elemento. Vou clicar aqui em adicionar seção. Vou escolher uma seção de 2 colunas. E aqui dentro, desse lado direito, eu vou colocar uma imagem. Clico aqui dentro dessa coluna. Arrasto o item imagem aqui para dentro. Venho aqui escolher imagem, enviar arquivos e escolho a imagem que está no meu computador. Vou escolher aqui, selecionar arquivos. Vou pegar essa imagem aqui, abrir. Clicar em selecionar. Acabei de enviar a imagem, vou clicar aqui na seção inteira, vou clicar aqui em estilo, vou colocar aqui clássico e vou colocar uma cor escura. Aí aqui dentro eu vou clicar aqui, ó, vou colocar um título, vou centralizar, vou clicar aqui em estilo, cor e vou colocar uma cor vermelha. Você pode colocar a cor que você quiser. Clico aqui dentro da coluna e aqui em alinhamento eu vou colocar centralizado. Meio. E aqui eu coloco o nome do meu delivery ou do meu projeto. Clico aqui no texto, conteúdo e coloco o nome que eu quero aqui dentro. Venho aqui em estilo, tipografia, em transformação eu vou colocar normal e aqui em tamanho eu vou colocar um tamanho maior. Clico aqui em tamanho e vou arrastando. E aqui, como está um pouco espaçoso, eu venho aqui em altura da linha e mexo na altura. Clico aqui nos pontinhos, venho aqui em texto e jogo um texto para cá, aqui para dentro. Venho aqui em estilo, centralizar, cor, coloco branco. Então você coloca o texto que você quiser aqui. E para a gente mexer no visual responsivo, vou clicar aqui no nome, editar título, venho aqui em tipografia, clico aqui em tamanho, tá desktop, eu vou clicar e colocar celular em modo retrato. Aí veja que está um pouco desconfigurado para o mobile. Como 99% dos acessos de delivery é por telefone, você tem que deixar otimizado para telefone. Veja que está muito feio aqui, o tamanho está muito grande. Então eu clico aqui, venho em tamanho e coloco um tamanho menor. Da mesma forma eu venho em altura da linha e melhoro essa altura aqui. Tá vendo? Eu posso clicar aqui na seção inteira, venho aqui em avançado, clico aqui e aqui em superior eu coloco um espaçamento maior. Posso clicar aqui na imagem, venho aqui em estilo, largura e coloco o tamanho que eu quiser, maior ou menor. Isso vai de acordo com a necessidade do teu projeto. E clica aqui em atualizar. Vou fechar aqui. Vamos ver como é que está ficando o projeto. Veja só como está bem legal. Dessa forma já funciona perfeitamente bem, mas se você quiser mexer em mais alguma coisa, você pode mexer. Tem um cliente meu que utiliza assim, ó. Vem aqui nessa seção onde estão os produtos, estilo, sobreposição de fundo, clico aqui em clássico, coloco uma imagem. Ele usa essa imagem aqui, ó. Enviar arquivos, selecionar arquivos. Essa imagem aqui, eu posso deixar até disponível para vocês. Abrir, selecionar, aí venho aqui em tamanho, coloco assim, 150. Aí venho aqui em opacidade e coloco bem claro. E clico em atualizar. Vou abrir o projeto aqui no outro navegador e ver como é que está ficando. Vou atualizar aqui. Veja só como ficou muito bonito e muito funcional esse delivery. Ele funciona tanto para desktop quanto para mobile. Veja só como ficou muito bonito. Então imagina só tu entregar essa experiência para os teus clientes ou você aprender a criar um sistema de delivery como esse, cobrar uma mensalidade para as pessoas, para quem quiser utilizar um serviço como esse. Dá para ganhar uma boa grana. A dica que eu dou para vocês que pretende ganhar dinheiro criando um sistema de delivery, cobrar uma mensalidade, por exemplo, para quem quiser utilizar, eu aconselho vocês criar uma hospedagem ou criar um domínio com um nome genérico. Por exemplo, seusuperdelivery.com, alguma coisa que não seja relacionada a um produto ou um estabelecimento específico. Assim você consegue criar subdomínios com nome diferente e você consegue criar um delivery específico para cada cliente seu. Então você consegue, em uma única hospedagem, ter vários deliveries e cobrar uma mensalidade ou cobrar um preço fixo para quem quiser criar um delivery como esse. Dá para ganhar uma boa grana fazendo dessa forma.
Então é isso, caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários. Vou deixar todo o material que eu mencionei nesse vídeo na descrição do vídeo, no primeiro comentário. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curta o vídeo, compartilha, ativa as notificações, isso vai me ajudar bastante. Vou ficando por aqui e até a próxima.